Olá! Como passaram esse tempo aí de quarentena, né? Depois do programa 18. Eu achei que hoje seria o 20, mas hoje é o 19. E como eu prometi para vocês, o próximo programa seria sobre histórias, né? E eu quero contar a história aqui de um homem que quem vai lembrar dessa história são vovós como eu, né? O nome dele é William e ele foi batizado em 1853, quando ele nasceu. E ele era conhecido por William Barclay Bat Masterson. E sabe por que ele era conhecido por Bat Masterson? O Masterson era o sobrenome, né? E o Bat é porque no dia do batizado dele entrou na igreja um morcego, né? E aí o apelido dele ficou sendo Bat Masterson, né? Ele era conhecido por Bat Masterson. E ele foi uma figura lendária do Far West americano e inclusive foi produzida uma série de TV na época. Acho que a série foi produzida dos anos 51 mais ou menos até os anos 60, com 108 episódios. E que essa série era chamada Bat Masterson. E tinha uma trilha sonora que ficou muito conhecida, né? Bat Masterson, no Velho Oeste ele nasceu. E a gente adorava ver essa série. Ele foi uma figura lendária, porque ele era reconhecido como justiceiro. Ele foi, na vida real, delegado de fronteira, ele foi delegado federal, ele trabalhou no exército, foi batedor do exército, e uns 10 anos antes de falecer, ele chegou a ser deputado do governo do presidente Roosevelt nos Estados Unidos. Então, ele teve, além do seriado, teve revistas de história em quadrinho contando a história dele. E por que eu resolvi falar disso assim, sem mais nem menos? Porque quando eu pedi para as minhas netas me mandarem as brincadeiras de mão, elas me mandaram esta aqui, vejam aí. O Velho Oeste ele nasceu, e entre bravos se criou. Seu nome lenda se tornou Bat Masterson, sempre elegante e cordial. É o amigo mais leal, foi da justiça um defensor. Bat Masterson. A história é muito importante na vida dos seres humanos, né? Por isso que a gente gosta de filme, de série, de novela, gosta de ouvir contação de história, gosta de teatro, né? Porque a história ela é importante na nossa vida, é uma narrativa que nos leva para o ontem e também desenvolve a nossa imaginação para nos levar para o futuro, para o amanhã. E ler, então, ler histórias é algo assim muito bacana, porque faz com que a gente desenvolva muito a imaginação. E a história já é fruto de uma imaginação, né? Da imaginação de alguém. E quando a gente lê, a gente mistura com a imaginação da gente
e aí a gente acaba criando mais imaginação. E aí a gente pode aproveitar essa imaginação também para fazer aventuras e brincadeiras. E eu tenho aqui a foto de duas meninas, enquanto uma lê, a outra faz aventura. E eu acho isso muito legal, né? O quanto a leitura pode nos transportar para um cenário que tanto pode estar fora da gente, para a gente brincar quanto pode estar dentro da gente, para a gente cada vez imaginar mais coisas e mais ações, né? Dentro desse tema, então, eu quero indicar um vídeo que está no YouTube, que foi produzido pela minha amiga Jo Bibas, que é uma fonoaudióloga e que é escritora e também desenha as ilustrações dos seus livros. E ela tem no YouTube uma produção agora que ela fez para a época da quarentena, que chama Doeu Bartolomeu. E acho que é muito bacana vocês irem lá no YouTube e procurar por Doeu Bartolomeu, que vocês vão ver a produção linda que ela fez, contando com a participação de uma porção de pessoas. E agora eu quero que vocês fiquem com uma produção da Mariana Formighieri Hoffmann, tinha esquecido o último sobrenome, que é a história do Marujo em Apuros. Era uma vez um Marujo em Apuros. E a Mariana vai contar e vocês assistam aí que depois vou falar um pouquinho. Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai contar uma história chamada Um Marujo em Apuros. Então eu vou usar o fósforo aqui. Oi, tia Laura. Uma vela. Não encosta. E vamos lá. Uma história engraçada hoje eu vou contar. É sobre um marujo que navegava no mar. Mas nesse dia algo estranho aconteceu. Mas não precisa ficar com medo não, pois o marujo não sofreu nenhum arranhão. É que ele navegava por um lugar meio mágico, encantado, e o vento de repente parece que soprou errado. O barco, vejam que susto, se ergueu para o alto, e o marujo lá em cima teve um baita sobressalto. Olha só que legal. Oi. Oi, tia Laura. Mas mesmo com toda aquela confusão, ele conseguiu se acalmar e fez uma oração para Iemanjá. Logo, aquela montanha de água foi se encolhendo. Aquela montanha de água se encolheu e o barquinho desceu. Passado o apuro, o marujo zarpou para a terra bem contente. Estava louco para contar essa história para toda a gente. É isso aí. Tchau, pessoal. Afundou. Então, é importante contar histórias com objetos, principalmente para as crianças pequenas, né? Porque como elas ainda não conseguem fazer muita imagem e ficar um tempo grande ouvindo histórias, quando a gente usa, assim como a Mariana, usando os objetos e fazendo, acompanhando a linguagem, a criança vai aumentando o seu tempo de atenção para essas narrativas, né? E eu gosto muito da criação da Mariana, porque ela vai fazendo isso junto com experiências físicas, né? Então a criança vai vivendo algumas coisas relativas à física também. E para a criança pequena precisam ser histórias curtas, né? Histórias
com os objetos vai ficando bem bacana. E a última conversa nossa de hoje, desse vídeo sobre histórias, tem a ver com a conversa. Eu tenho conversado toda quinta-feira às 10 horas da manhã com um menino chamado Felipe. E o Felipe ele está tendo aulas virtuais, tem algumas que ele não gosta muito, outras que ele gosta. E quando foi na semana passada, eu perguntei para ele: e daí? Você está tendo aula virtual? Ele e todo dia agora, e tem algumas vezes que eu tenho aula virtual em pequenos grupos, outras vezes em grande grupo. E eu disse: tem alguma aula assim que você gostou muito, ou alguma aula que você não gostou, que você quisesse contar para mim? E ele nem falou se gostou ou não, mas daí, pelo jeitinho dele, eu pude ver que ele gostou muito da aula. Ele disse: eu tive aula sobre o relevo, Laura. E a minha professora ensinou sobre o baixo litoral, me ensinou sobre as planícies, sobre os planaltos e sobre as serras. E eu, na hora que ela estava me ensinando do planalto, eu fiquei pensando que poderia ter tido uma guerra de gigantes, com umas espadas bem grandes, e que durante a guerra eles cortavam o topo das montanhas e viravam os planaltos. Eu disse: nossa, mas que imagem legal, né, que você conseguiu formar na tua cabeça. E que tal se você me contasse uma história inspirada nessa aula, nessa imaginação que você teve dos gigantes? E ele então me contou a história. E ele disse: há muito tempo atrás existiam gigantes muito grandes que usavam espadas muito grandes. E numa guerra, um dia, eles acabaram cortando os topos de algumas montanhas. E essas montanhas acabaram virando grandes planaltos. E eu gostei muito da história dele, né? E pedi então para ele fazer um desenho da história. E daí na hora que eu pedi para ele contar a história, ele disse assim: e eu posso colocar essa história no teu canal? E eu disse: claro, só que eu vou precisar pedir autorização para sua mãe, para o seu pai, e para dizer inclusive o seu nome. E hoje eu recebi a autorização da mãe, do pai, e recebi também o desenho que ilustra a história do gigante que cortou montanhas e criou planaltos. Então, era uma vez uma vovó que está Este é um resultado de YouTube. Está vivendo a quarentena. O meu telefone tem vontade própria, o meu celular. E era uma vez uma vovó que contou aqui algumas histórias e quer que vocês então curtam, se curtirem, né? Curtam, compartilhem, comentem, vão lá no canal, se inscrevam, né? Para a gente ir ganhando público. Compartilhem o avó em quarentena. E agora sim, até o programa número 20, no qual nós vamos trabalhar e vamos trazer para vocês coisas de fazer. Vai ser bem legal. Beijo, tchau.